capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 30. Acompanhe comigo a leitura extensa. 25, Mateus 25, do 14 ao 30. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou e ganhou mais 5. Também, o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com ele. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: O Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. 22. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. 24. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o Senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: Servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então, você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois, a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Obrigado pela leitura bíblica, Diego. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado mais uma vez por estarmos aqui, como teu corpo, como família em Cristo Jesus, para aprendermos mais do Senhor. Que essa parábola dos talentos, ó Pai, gere uma verdadeira transformação da maneira de como temos visto e temos agido no ministério que o Senhor nos confiou. Que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo, mais uma vez, fale ao nosso coração e gere transformação na nossa vida, Senhor Deus. Para que nós possamos verdadeiramente cantar aquilo que cantamos hoje. Que a nossa vida cante ao Senhor. Que a nossa vida possa cantar ao Senhor, verdadeiramente, ó Pai. Abençoa a Tua igreja, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, hoje é o último sermão dessa série de 10 sermões sobre essa série Vão e Deem Frutos, que nós começamos desde o início do ano. Ao longo dessa série, então, nós temos refletido profundamente sobre o chamado que o Senhor Jesus nos deu em João 15, 16 e 17, que é o tema do ano aqui para a Cliff Oak Church, quando ele diz: Eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça.
Jesus, ele não nos chama apenas, mas ele também nos capacita para essa vida frutífera, né? Então, e ele faz tudo isso não para a nossa própria glória, mas para a glória dele mesmo. E ele nos chama a isso, e para o avanço do seu reino. Nós vimos anteriormente sobre o que é ser um verdadeiro discípulo de Cristo, quando nós iniciamos essa série, entendendo que ser discípulo de Cristo é muito mais do que um título, mas sim uma maneira de viver em Cristo Jesus. Depois nós vimos também sobre o chamado universal para irmos e fazermos discípulos de todas as nações, Mateus 28, de 18 a 20. Depois nós vimos, segundo Atos, capítulo 1, verso 8, sobre o poder do Espírito Santo, que é Ele mesmo quem nos dá esse poder para essa missão. Depois vimos ainda sobre a marca do discipulado, ou a marca do verdadeiro discípulo, que é o amor, amor uns pelos outros e o amor pelas almas perdidas. Depois ainda aprendemos sobre a perseverança e a disciplina na vida do discípulo, em Filipenses capítulo 3. Depois falamos sobre a frutificação, mesmo em meio a todas as dificuldades que nós passamos. E ainda sobre a vigilância e a fidelidade na missão. E aí, na semana passada, nós vimos, segundo Paulo escrevendo ao seu discípulo Timóteo, sobre a mordomia, sobre os quatro exemplos que nós vimos, que foi o mordomo, o atleta, o soldado e... mordomo, o atleta, o soldado e... o semeador. O semeador, muito bem. Então nós vimos sobre isso semana passada. Então hoje, chegamos então ao final dessa jornada por enquanto, né? Onde nós vamos olhar não apenas para o chamado e ao trabalho até aqui, vamos dizer assim, ou o trabalho aqui e agora, mas sim sobre o fim glorioso que aguarda aquele discípulo fiel, segundo diz a palavra do Senhor. Então ao longo dessa semana nós vimos que seguir Jesus exige também entrega, perseverança e compromisso em dar frutos, mas frutos para o reino do nosso Senhor. Mas talvez em meio a lutas, em meio ao cansaço, em meio às dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida, nós talvez tenhamos nos perguntado, vale a pena? Vale mesmo a pena tudo isso? E a resposta não vem de mim, mas vem do próprio Cristo, que é sim, vale a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Ele não apenas nos chama, mas é Ele quem nos capacita nesse chamado. Ele também nos promete uma recompensa eterna, segundo o que nós lemos no texto que nós acabamos de ler. Então hoje, nesse texto de Mateus 25, dos versos 14 a 30, nós vemos essa promessa. O reconhecimento pessoal do Mestre, a alegria incomparável em participar da alegria no Senhor, na sua glória, e uma recompensa eterna que dá sentido, então, à nossa vida cotidiana, ao nosso ministério, ao que Deus nos chamou. Então, enquanto encerramos essa série hoje, vamos olhar para o futuro glorioso que nos aguarda. O futuro glorioso daquele que põe a mão no arado e não olha para trás. O futuro glorioso daquele que obedece ao chamado de Cristo Jesus. Então, após ensinar sobre vigilância, em Mateus 24, dos versos 45 a 51, Jesus então continua com duas parábolas. Primeiro a parábola das 10 virgens e agora a parábola do semeador, que enfatiza o mesmo princípio, na verdade. A necessidade de estarmos preparados e sendo fiéis até que Ele volte. Até que Ele volte. A parábola dos talentos, ela trata exatamente disso. O que fazemos com aquilo que Deus nos confiou enquanto aguardamos o retorno do Senhor? O que nós temos feito com aquilo que Ele nos chamou para fazer? Qual tem sido a nossa resposta ao chamado do Senhor? A verdade é que o nosso chamado para dar fruto não é apenas um convite opcional. Ela é, na verdade, um mandato do Rei Celestial que um dia voltará e pedirá contas dessa ordem que Ele nos deu. Veja, e isso não é para gerar medo em nós. Isso é para gerar obediência em nós. É para gerar em nós um conforto de que aquele que é fiel cumprirá com a sua palavra. Amém? Mas também é motivo para nós de preocupação caso nós estejamos fazendo como um desses empregados fez com o talento que ele recebeu. E é isso que nós vamos falar hoje, tá bom? Primeira coisa que eu quero
destrinchar com vocês é sobre o chamado, é sobre o Senhor soberano, que nos chama e distribui o talento segundo Ele deseja, segundo Ele quer. Está em Mateus 25, os versos 14 e 15, nós vamos ler novamente. 14, por isso que eu pedi para o Mateus, para o Diego ler para a gente, para eu não ficar repetindo muito. O reino dos céus também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos e a um deu 1, de acordo com a capacidade de cada um, e em seguida partiu em viagem. Veja isso. O primeiro destaque dessa parábola é que os talentos pertencem exclusivamente ao Senhor. Os servos nada possuem de si mesmos. Jesus inicia dizendo que um homem, ao sair de viagem, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. O ponto central aqui é que o Senhor é dono de absolutamente tudo. Tudo. Nenhum talento, dom ou capacidade nasce do nosso próprio mérito, mas ele nos é dado. Ele nos é dado pelo Senhor. O ponto central é que o Senhor é quem chama e é o Senhor quem capacita. Esse princípio, ele ecoa por toda a Escritura, principalmente nos escritos de Paulo. Por exemplo, 1 Coríntios 4:7, Paulo faz uma pergunta retórica. Ele diz o seguinte, 1 Coríntios 4:7, ele diz: pois quem torna você diferente? É o que você tem ou que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Veja aqui a pergunta retórica de Paulo, né? O que você acha que você é? Na verdade, tudo que você tem foi porque você recebeu. E de quem você recebeu se não foi do Senhor? Né? É isso que Paulo está dizendo. Então tudo que possuímos, os nossos recursos, habilidades, oportunidades, provém exclusivamente de Deus. E o apóstolo Paulo enfatiza que mesmo nessa distinção ou capacidade natural não vem de nós mesmos, mas vem do nosso Senhor. E isso não é para a gente ficar desanimado. Isso é mais um motivo para que nós possamos confiar na graça de Deus sobre nós. O texto aqui também sublinha que o Senhor distribuiu os talentos a cada um de acordo com sua capacidade. Veja isso. A cada um de acordo com sua capacidade. Aqui está a perfeita combinação entre soberania de Deus, ou seja, Ele decide a quem dá e quanto dar, e também a sabedoria de Deus. Ele sabe para quem dá, porque Ele sabe o que você vai fazer com Ele. Então, primeiro, soberania e sabedoria. Deus é soberano e sabe de todas as coisas. Então Ele sabe, Ele dá para quem Ele quer e da maneira que Ele quer, e Ele sabe para quem dá, porque Ele sabe o que nós vamos fazer com Ele. A verdade é essa. Deus, Ele conhece plenamente os seus. Amém, irmãos? Ele conhece plenamente os seus. Ele chama cada um de maneira individual e determina tanto os nossos dons quanto as oportunidades que nós vamos ter. E isso não é injustiça, de novo, eu digo para vocês. Isso é graça. Isso é demonstração de graça. Ele não dá nada mais que nós não possamos suportar. Quem disse isso? Tiago. Tiago diz que Deus não dá nada mais nem a menos. Ele não dá nem de menos e nem de mais, Ele dá na medida certa. Assim como Ele fez no maná no deserto para o povo, Ele não deu nem mais nem menos, Ele deu na medida certa para cada dia. É por isso que a Bíblia também diz que nós devemos viver cada dia o seu mal. A cada dia nós vivemos ansiosos por muitas coisas. A Bíblia diz que nós devemos viver a cada dia o seu mal. Não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas devemos fazer o quê? Isso, ficar quieto e com cara de choro. É isso. Né? Às vezes nós fazemos isso, mas não. O Senhor disse que nós devemos levar a Ele as petições. Lhe entregar os nossos fardos aos pés dEle, porque o fardo nele, ou o fardo dEle é suave. Porque Ele carrega os nossos fardos. Paulo, aos Romanos, capítulo 12, dos versos 6 a 8, ele diz o seguinte, olha: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Veja, por isso que eu estou falando que não é punição, não é nada, é de acordo com a graça de Deus. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Cada um serve de acordo com o que Deus concedeu, não para autopromoção, mas para a edificação mútua do corpo de Cristo. Essa distribuição soberana remete também à escolha divina. Jesus deixa claro isso em João 15,16.
João 15,16 diz: vocês não me escolheram, eu escolhi vocês para irem e darem fruto, e fruto que permaneça. Aqui então, nós temos a plena certeza de que Deus é quem escolhe os servos, capacita com talentos e envia com propósito. É Ele quem capacita, é Ele quem escolhe, é Ele quem capacita e é Ele quem envia. Não foi assim que Ele fez com os discípulos? Ele primeiro os escolheu, Ele depois os capacitou e depois os enviou. E nós somos o que dele? Discípulos. Então não é assim que Ele faz conosco? Ele nos escolhe, Ele nos capacita e Ele então nos envia. E não é esse o papel da igreja? Não que nós escolhemos discípulos, mas nós somos ferramentas para levar o evangelho para que então esses discípulos venham se tornar discípulos de Cristo. E nós então ajudamos nesse treinamento, ajudamos nessa preparação e também ajudamos nesse enviar, em ir e pregar o evangelho. Hoje, como a Adriana mencionou, o David deu um testemunho fantástico do chamado dele. Um jovem, né? Na época, hoje, eu até perguntei, David, você está com quantos anos que eu perdi as contas? Está com 39 anos. E a gente estava conversando antes, para ir para um país como o país que ele vai, ele já foi para o Afeganistão uma vez, foi para lá também agora, vai para lá agora para o Sudão do Sul. Uma coisa é você ir para um país desse quando você está sozinho, você não é casado, você não tem filhos. Outra coisa é você levar a sua família, sua esposa e seus 3 filhos para um lugar desse. Porque você é obediente ao chamado que Deus tem para a sua vida. Né? Então é complicado. Fácil é vir para Londres. Falar, fui chamado para ir para Londres, para Paris, para Lisboa. Aí é fácil. Todo mundo quer vir para a Europa. Todo missionário quer vir para a Europa. Eu quero vir para a África, para o Sudão, para o Afeganistão, para o Irã. Tem alguns que vão, alguns são corajosos, que obedecem ao chamado. E eu não estou aqui criticando, só estou dizendo que nós precisamos estar atentos a isso, ok? Então, a fidelidade dos servos, a fidelidade do David, a sua fidelidade, ela não surge de um esforço meramente humano, porque você acha que se fosse para escolher, ele ia falar, não, eu vou para o Sudão do Sul, que lá é legal. Não ia. E nem eu, e nem você escolheria isso. Mas essa fidelidade, ela é uma resposta nossa a uma iniciativa da graça de Deus em nossas vidas, entende? Então aqui, mais uma vez, nós usamos o conceito da mordomia cristã, que nós falamos na semana passada. O servo, ele é um mordomo. Ele é um administrador fiel do que pertence ao seu Senhor. Tudo que nós temos pertence ao nosso Deus, nós somos apenas mordomos. Somos apenas administradores temporários do que é eterno e pertence ao Senhor. Essa verdade, ela impede qualquer orgulho, qualquer sensação de mérito próprio, como Paulo escreve novamente aos Efésios 2:10. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2, verso 10, diz: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, que Deus preparou de antemão, para que nós a praticássemos. Vejam isso, até as boas obras que praticamos já foram preparadas por Deus antes mesmo de nos chamar. E isso é fantástico saber disso. Sabe por quê? Porque isso devia gerar em nós um alívio. Porque o trabalho, tudo bem que Ele me chamou para fazer o trabalho, mas o trabalho não é meu, o trabalho é dele. Ele só me chama, seja mordomo do trabalho que eu lhe confiei. Não se preocupe com os resultados, porque o resultado quem dá sou eu. Não se preocupe com o crescimento, porque o crescimento quem dá sou eu. Você só obedece, vai lá e pregue, vai lá e ensine. O resto, deixa comigo que eu que faço. É o nosso Senhor que diz isso. Nosso Senhor, só seja obediente, não se preocupe com os resultados. O resultado quem dá sou eu. É isso que Ele diz para nós. Filipenses 2:3, novamente Paulo. Filipenses 2:3, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Com a vontade de quem? Dele, do Senhor. Então a primeira coisa que nós vimos aqui, irmãos, foi a soberania de Deus na distribuição dos talentos. E agora eu quero falar sobre a obediência ativa daquele que recebe essa ordem, que está dos versos 16 a 18 que nós lemos no começo. Os versos 16 a 18. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-o e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Vamos lá então. Vamos ver a obediência ativa
disso. O texto enfatiza que ao receberem os talentos, então, os 2 primeiros servos imediatamente, vejam isso, imediatamente saíram e negociaram com eles. Não há aqui procrastinação, não há comparação. Você recebeu 5, eu só recebi 2. Deus gosta mais de você, o Senhor gosta mais de você do que de mim. O seu é mais bonito que o meu. O seu tem bolinha, o meu não tem. Nada disso. Imediatamente, sem comparação, sem procrastinação, sem justificativa, eles simplesmente obedeceram. Eles foram e fizeram. Então essa prontidão para nós, ela revela algo crucial. Eles confiam no caráter do seu Senhor e compreendem a sua responsabilidade. A obediência deles é prática, ativa e visível. Prática, ativa e visível. Essa atitude é uma expressão de fé verdadeira que opera pelo amor e não pelo medo de ser castigado. Pelo amor. Eles demonstram que a fé que eles receberam os move, a fé que eles receberam os move a agir responsavelmente com aquilo que lhes foi confiado. Não é, eu vou fazer porque senão vai acontecer isso e isso comigo. Não, eu vou fazer porque o meu Senhor é fiel, foi o meu Senhor quem me deu, o meu Senhor quem me mandou fazer, portanto eu obedeço, mas eu obedeço porque eu o amo e eu sei em quem eu tenho crido. É isso. Então, fidelidade não é medida pelo tamanho dos resultados, ela é medida pela diligência do que fazemos. Ambos os servos, vejam, ambos os servos dobraram o que receberam. Mas não é a quantidade final que é destacada, porque um ganhou 5 e multiplicou por 10. O outro ganhou 2 e virou 4. Não é isso que o texto fala. A quantidade aqui não é destacada. O Senhor destaca e elogia o quê? A fidelidade com que eles cuidaram do que lhes foi confiado. Isso rebate completamente aquela ideia de que precisamos produzir resultados grandiosos para sermos reconhecidos por Deus, pela sociedade ou o que quer que seja. Na verdade, a ênfase está em usar bem aquilo que Deus nos deu, independentemente do tamanho que isso vai gerar. Porque não é nós que geramos, é o Senhor. Veja, 1 Coríntios 3, versos 6 e 7. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O nosso papel é obedecer com diligência. Irmãos, obedecer com diligência. Os frutos pertencem ao Senhor. Aí já não é problema nosso. O nosso papel é ir e pregar. Amém? O nosso papel é ir e falar, ir e ensinar. Pronto. E claro, viver aquilo que pregamos, né? Importante, nós já falamos isso no passado aqui, sobre o viver o que nós pregamos, né? Olha aqui então, esse contraste que existe entre o servo negligente e os servos que foram imediatamente fiéis ao que eles receberam. Porque os 2 primeiros imediatamente foram e fizeram o que tinha que ser feito. Olha o que o terceiro fez. O terceiro, ele é apresentado como alguém que, ao invés de agir, esconde o talento no chão. Ele teme ao Senhor, mas não de forma reverente. O seu medo não produz obediência, mas o seu medo produz paralisia. Ele está paralisado, ele está aterrorizado. Isso quer dizer que ele não conhece ao seu Senhor. Quando nós nos sentimos assim perante o Senhor, é porque nós não conhecemos verdadeiramente o nosso Senhor. Ele justifica a sua negligência como uma visão distorcida do caráter do Senhor. Ele diz, sei que és um homem severo. Ou seja, dependendo do que eu fizer com isso aqui, eu vou ser duramente castigado. Aqui nós temos um exemplo de prudência falsa. Aquele tipo de prudência que, em vez de levar a ação responsável, leva a omissão, e omissão é pecado. Também. Quando nós somos omissos, nós também estamos pecando. Não pense que omissão, deixar de falar, deixar de exortar, deixar de fazer, isso é omissão, e omissão também é pecado.
Isso nos lembra que obediência verdadeira flui de um coração que confia no Senhor e age para agradá-lo. Não é verdade? O temor sem confiança gera o quê? Estagnação, gera desculpa. E todo esse tipo de sentimento. Isso quer dizer o quê? Que nos falta fé. Se nos falta fé no Senhor, ou nós não temos fé no Senhor que nos chamou para fazer, então nós precisamos colocar em xeque a nossa conversão verdadeira. Vocês concordam? Precisamos colocar em xeque essas coisas. Ué, será, gente? Eu não estou dizendo aqui que você não pode ter medo, não estou dizendo aqui que você não vai passar por dificuldade, não estou dizendo aqui que você vai passar pelos seus conflitos existenciais, nós vamos passar por eles. Agora, em quem é que temos crido? Em quem é que temos crido? Hebreus 6, 11 e 12, olha o que o escritor aos Hebreus diz. Hebreus 6, 11 e 12. Mostrem diligência até o fim, para que não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, receberam a herança prometida. Por meio da fé e da paciência. Jonathan Edwards disse que fé que não se manifesta em obras é como fogo sem calor ou sol sem luz. Ou seja, não presta para nada. Não vale nada. Então a obediência que Jesus espera, ela não é passiva. Ela não é meramente intelectual. Ela é uma obediência que age, investe e assume riscos pelo reino. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto, nós precisamos dar um passo de fé. Não porque nós confiamos em nós mesmos, mas porque nós confiamos no caráter bondoso e fiel do nosso Senhor. Ele não quer que nós façamos loucuras. Ele quer que nós façamos o que Ele nos mandou fazer. Eu sei que para nós às vezes soa loucura, mas Ele não quer que nós façamos loucura por Ele. Ele quer apenas que nós sejamos obedientes. Obedientes. Terceiro ponto. O reconhecimento e a recompensa do Senhor. Os versos 19 a 23. Os versos 19 a 23 diz assim: Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. O Senhor volta e chama os seus servos para a prestação de contas. Irmãos, não se engane. O Senhor vai voltar e o Senhor vai prestar contas com a humanidade. Ele vai prestar contas conosco. Ele vai prestar contas com os seus e vai prestar contas com o mundo. Esteja certo disso. A parábola aqui, ela destaca que o Senhor, após muito tempo, volta e chama os servos para prestar contas. Verso 19. Isso aponta claramente para a segunda vinda de Cristo. Aponta claramente para a segunda vinda do nosso Senhor. E para o juízo final. Nenhum servo, aliás, ninguém escapará desse encontro final. Ninguém vai escapar. Ainda mais os servos. Ainda mais os servos. O princípio aqui é: fidelidade hoje será avaliada amanhã. A nossa fidelidade hoje será avaliada amanhã. E quando eu digo amanhã, eu digo futuramente, quando o Senhor voltar. Viu? Depois vão sair falando que o pastor falou que o Senhor Jesus vai voltar amanhã. Romanos 14, 12 diz: Assim, cada um de vós prestará contas de quem? Cada um de vós prestará contas de quem? De si mesmo. De si mesmo ao Senhor. É por isso que nós precisamos ensinar, é por isso que nós precisamos falar, nós precisamos bater na tecla de que salvação é individual. Eu não salvo ninguém, você não salva ninguém, e eu não me salvo. Quem salva é o Senhor. Então tome conta da sua vida espiritual. Encoraje os outros também, mas o negócio é com você.
Se o outro está vivendo ou não está vivendo, não é problema seu, é problema dele, dela. Ah, pastor, Agora, devemos fazer o nosso papel de crentes no Senhor Jesus, encorajar o irmão, de dar a mão para aquele que está caindo, e tome cuidado para que não caia também, de encorajar, de exortar, olha, você está errado, você está saindo do trilho, volte para o trilho, volte para os caminhos do Senhor. A porta que leva ao mundo é larga, mas a porta que leva ao Senhor é estreita, volte para o caminho estreito. Você está errado. Agora, salvação é individual. Salvação é individual. Cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. O critério da avaliação, fidelidade, não resultados grandiosos. O critério aqui é fidelidade, não resultados. É interessante notar que o Senhor dá a mesma resposta, veja, o Senhor dá a mesma resposta tanto ao que multiplicou 5, quanto ao que multiplicou 2. A mesma resposta. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra agora na alegria do teu Senhor. Isso enfatiza que Deus não mede nossa vida pelo tamanho dos resultados visíveis, mas pela fidelidade ao que Ele nos confiou. É pela fidelidade. A recompensa final não é apenas uma nova tarefa ou uma nova honra. Ela é a participação na alegria do Senhor. É a melhor satisfação de todas. É a alegria no Senhor. Aqui nós temos um vislumbre da bem-aventurança eterna que é estar na presença gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Satisfeitos nele, porque é nele que nós somos totalmente satisfeitos. Eu errei, eu fraquejei, mas eu fui diligente no que o Senhor me mandou fazer. Eu fui perseverante na minha fé. E o Senhor Jesus vira para mim e para você e diz: servo bom e fiel, entra no meu gozo, venha celebrar da alegria comigo. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aqueles que o buscam. A alegria do Senhor, irmãos, é melhor do que qualquer riqueza e de qualquer honra desse mundo. Aqueles que trabalham para Cristo entrarão no gozo eterno de Cristo. Então a certeza do retorno de Cristo e do juízo vindouro deve nos impulsionar a viver fielmente hoje para recebermos a coroa amanhã. Não devemos buscar aplausos, não devemos buscar resultados externos, nós devemos ser encontrados fiéis diante do Senhor. Fidelidade é o que Ele busca de nós. Fidelidade. E por último, eu gostaria de falar com vocês sobre a severidade com o servo infiel. Nos versos 24 a 30, de Mateus 25. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros. Tomem dele o talento e deem-no ao que tem 10. Pois a todo que tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas ao que não tem, até o que lhe tem será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. A severidade com o servo infiel. A visão distorcida do caráter do nosso Senhor. O servo infiel, ele justifica a sua omissão dizendo: eu sabia que é um homem severo, que colhes onde não semeaste. Aqui existe um problema crucial, irmãos. Ele não conhece verdadeiramente o seu Senhor. Ele não sabe verdadeiramente quem o seu Senhor é.
A sua visão distorcida gera medo e não temor. Isso resulta em quê? Desobediência. Desobediência. A verdadeira fé, ela é acompanhada pelo correto conhecimento de quem Deus é. Repito, a verdadeira fé, ela é acompanhada pelo reconhecimento de quem Deus é. Quem conhece a graça, quem conhece a bondade, quem conhece a soberania de Deus não vive paralisado, não vive com medo, ele vive em obediência. Por quê? Porque ele é grato por aquilo que ele recebeu. Primeiro, a salvação em Cristo Jesus. Segundo, o chamado de ide e pregar. Nós somos gratos. O servo pensa que ao esconder o talento, ele está sendo o quê? Cauteloso. Mas a sua prudência é, na verdade, preguiça espiritual. É incredulidade. E essas duas são mascaradas na cautela do servo. Não falei, sabe por quê? Não fiz, porque não, deixa que os outros façam, já tem tanta gente fazendo, eu estou sendo apenas cauteloso, dando chance para o meu irmão servir em meu lugar. Mentira, é preguiçoso mesmo. Somos preguiçosos, a verdade é essa. Nós não queremos fazer e damos desculpas, porque o outro está fazendo, porque o outro não faz do jeito que eu quero, ou porque o outro não faz do jeito que eu gostaria que fosse, e aí nós vamos dando desculpa. Isso é preguiça espiritual e incredulidade mascaradas nessas desculpas. A falta de ação é uma prova de uma falta de fé verdadeira no nosso Deus. O Senhor não aceita desculpas. Ele chama o servo de servo mau e negligente. Verso 26. E o castigo é claro, a perda do talento e afastamento da presença do Senhor. Lançai-o fora. Onde? Nas trevas. Nas trevas. Assim como o Senhor Jesus disse em João capítulo 15, verso 6. Aquele que não permanecer em mim será lançado fora. Esse texto está nos dizendo o seguinte, que essa pessoa, ele andava com o seu Senhor, ele andava com os outros servos do Senhor, mas ele não era um verdadeiro servo do Senhor. Porque ele não tinha uma fé verdadeira. Ele não estava firmado na rocha que é Cristo Jesus, ele não permanecia em Cristo. Ele tinha medo de Deus, mas ele não tinha medo porque ele amava, ele não tinha um medo, ele não tinha uma reverência a Deus, ele tinha medo de ser castigado. E é exatamente o fim que ele vai levar. O castigo eterno do Senhor. Essa advertência é séria. Negligência espiritual não é algo neutro, ela revela incredulidade e isso resulta em condenação. A preguiça espiritual é um sinal infalível de um coração não regenerado. Porque quando o coração é verdadeiramente regenerado, essa preguiça espiritual não vai liderar as nossas vidas. Pode acontecer um momento ou outro, pode acontecer uma vez ou outra, quando estamos desanimados. E aqui eu não quero deixar você nem com medo e nem receoso da sua fé. Pelo contrário, eu quero te encorajar a você sair da sua zona de conforto e dar um passo de fé. Para servir ao Senhor de verdade. Para fazer o que Deus te chamou para fazer. O que o Senhor te chamou para fazer? Não sei. Eu não sei o que o Senhor Jesus te chamou para fazer. Eu sei de mim e sei do pastor Kleber, está claro. Agora, o que Deus te chamou para fazer? E alguns ainda têm, não só um, mas 2, 3, 4, 5, 10 talentos. E glórias a Deus por isso. Agora, não fale para mim que Deus nunca te deu um talento, porque aí você vai estar dizendo que Deus é mentiroso. Ai, Deus não me deu nenhum talento, eu não sei cantar, não sei pregar, não sei... Ah, é só isso que faz na igreja. Não é só isso. Então a preguiça espiritual, irmãos, ela é um sinal de um coração que não foi verdadeiramente regenerado. Então cuidado. Nós precisamos avaliar se a nossa visão de Deus tem sido distorcida, levando-nos a uma omissão e a uma preguiça espiritual. A falta de obediência prática pode indicar um problema mais profundo, incredulidade. Não basta evitar o mal. É bom evitar o mal, mas isso só não basta.
Nós devemos usar ativamente aquilo que Deus nos confiou para o avanço de quê? Do reino dele. Eu fiz aqui uma tabelinha, até para mim ficou uma tabela, vamos ver se eu consigo verbalmente que vocês entendam essa tabela que eu fiz para mim aqui. Eu coloquei aqui 3 colunas: característica, servo fiel e servo infiel. Tá bom? Característica, servo fiel e servo infiel. Vamos lá. Veja, a característica é a origem dos talentos. A origem dos talentos. O servo fiel, ele reconhece que tudo vem do Senhor. O servo infiel reconhece, mas não valoriza o que recebeu. A atitude inicial: o servo fiel age imediatamente. O servo infiel enterra o talento, hesita, procrastina, duvida. A motivação: confia no caráter do Senhor, o servo fiel. O servo infiel: medo distorcido e uma visão errada de quem é o seu Senhor. Obediência: a do servo fiel, ativa, prática, responsável. Do servo infiel: medo distorcido, omissão, paralisia, cheio de culpas. Isso não são características de um servo fiel, são? Comparação com outros servos: o servo fiel não se preocupa com comparação, apenas com a fidelidade pessoal dele mesmo. Claro, fidelidade pessoal é dele mesmo, né? Isso aí ficou meio... O servo infiel pode ter sentido inveja ou até um complexo de inferioridade. Resultado: o servo fiel multiplica o talento ou os talentos. O servo infiel não apresenta fruto nenhum. O reconhecimento do Senhor para o servo fiel: muito bem, servo bom e fiel. Para o servo negligente: servo mau e negligente. Verso 26. A recompensa: a alegria do Senhor e maior responsabilidade ainda. Para o servo infiel: rejeição e juízo severo. A lição principal que nós aprendemos: obediência prática é sinal de fé verdadeira. Negligência revela incredulidade e desobediência ao que Deus nos chamou para fazer. Então, irmãos, quando olhamos para a parábola dos talentos, fica claro que toda a nossa vida cristã, os dons, o nosso tempo, as oportunidades, nos foi confiada pelo nosso Senhor, Deus e soberano. Nós não somos donos de nada, nós somos apenas mordomos, administradores daquilo que Ele, em sua graça, nos deu. A pergunta que fica, então, é simples, mas ao mesmo tempo profunda. O que temos feito com aquilo que o Senhor nos confiou? O que nós temos feito com isso? A fidelidade que Ele espera de nós, ela não se mede por resultados. Então não pense: eu estou fazendo, mas não está dando resultado nenhum, ninguém vê, ninguém precisa ver, quem está vendo é o Senhor. Porque a recompensa é Ele quem dá, não somos nós. A recompensa não é do mundo nem do homem, a recompensa é do Senhor. Então a fidelidade que Ele espera de nós não se mede por resultados, mas por obediência prática, diligente e constante. Constante. Os servos fiéis não discutem, não comparam, não se justificam, eles obedecem. Eles obedecem. E no fim, recebem o reconhecimento do Mestre e entram na alegria eterna do seu Senhor. Por outro lado, a negligência, a omissão, a falta de prudência, elas revelam um coração que não confia verdadeiramente no Senhor. Não confia. O servo infiel, ele esconde o talento, ele vive paralisado pelo medo e termina sendo afastado da presença de Deus. É como o Senhor Jesus disse, que no grande dia, ele viraria para alguns e vai dizer: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Senhor, mas eu te servi, eu servi na igreja, eu preguei, eu cantei, eu participei disso, daquilo. Pois é,
mas eu não te conheço. Porque você fez isso por medo, você fez isso por aparência, você fez isso para agradar homens, e no fundo, você não estava me agradando. Aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Esse é o servo infiel. Agora, aquele que é diligente, aquele que crê, aquele que conhece verdadeiramente o seu Senhor, ele reconhece as suas falhas, ele pede perdão pelas suas falhas, ele perdoa aqueles que falham com eles, ele continua, ele persevera, porque a fé dele não está nas coisas, não está nos momentos, não está nas pessoas, a fé dele, a fé dela está no Senhor. E foi Ele que nos chamou, irmãos. Foi Ele. Você acha mesmo que eu, na minha incredulidade, na minha fraqueza e na minha pequenez, teria aceitado um chamado para ser um pastor? Eu estava falando isso com o David hoje de manhã. O David me conheceu quando eu cheguei na igreja, há 19 anos atrás. Ele era um menino, tinha 17, 18 anos, sei lá. Tinha acabado de chegar no Brasil, foi em missões lá para o Brasil. O Jeff, irmão da Nete, que levou ele e o Shea para o Brasil. Eles ficaram encantados com o Brasil, chegaram aqui tudo cheio de ideia, querendo falar português e tudo. E a gente estava lembrando dessa época. E ele virou e falou, quem diria, hein, Leandro? Eu falei, pois é. Quem diria, David? Ele falou, não, mas estou falando de mim, não, estou falando de você. Eu falei, e eu também estou falando de você. Né? A gente nunca sabe onde Deus vai nos levar. A gente nunca sabe o que Deus vai fazer. Mas a gente sabe que Ele é fiel e que aquele que começou a boa obra vai terminar até o dia de Cristo Jesus. Ele é fiel. Ele vai fazer, Ele vai terminar. Nós fazemos uns planos quando viemos para cá. Nós fazemos planos mirabolantes. O meu mesmo era um plano perfeito. Vamos para lá, 3 anos... Trabalhamos duro, eu tinha até as contas de quanto a gente ia ganhar por semana, não tinha? Vamos ganhar tanto por semana, por mês, e isso, nós pagamos as contas, sobra isso, manda para o Brasil, 3 anos, voltamos para o Brasil, vamos viver feliz para sempre. Né? E esses eram os nossos planos. Mas, a Adriana acabou de citar, muitos são os planos do coração do homem, mas somente os planos ou o propósito do Senhor são os que prevalecem. Quais são os seus planos? E não faça planos, depois ore, Senhor, abençoe os meus planos. É a pior oração que você pode fazer, irmão. Porque se o Senhor fizer o que você quer, você está ferrado. Se o Senhor fizer o que eu quero, eu estou ferrado. A minha oração deve ser, Senhor, alinhe os meus planos com os seus para a minha vida. Não deixe que eu desvie nem para a direita, nem para a esquerda, nem para cima, nem para baixo. Mas que eu ande na linha, que eu ande segundo os seus planos para a minha vida, me ajuda, aumenta a minha fé, os discípulos oraram isso, aumenta a minha fé, me ajuda a confiar mais, me ajuda a depender mais do Senhor. Assim você pode orar. Então o chamado de Jesus é para darmos frutos e permanecermos nele. Que nós sejamos servos bons e fiéis. Amém? Usando tudo o que recebemos para a glória de Deus. Certo de que um dia estaremos diante dele e ouviremos do nosso Senhor. Muito bem. Servo bom, serva boa e fiel. Entre, venha para a alegria eterna do seu Senhor. É assim que nós queremos ser recebidos. Que essa esperança eterna, irmãos, nos motive a viver hoje com fidelidade, a servirmos hoje com integridade e com fidelidade, para recebermos a coroa que nos está reservada, assim como disse Paulo. Que Ele mesmo possa nos encorajar, que Ele mesmo possa trabalhar em nossas vidas, que Ele mesmo possa tirar esse desânimo espiritual de nós, e que nós possamos a cada dia dar um passo de fé, a sairmos da nossa zoninha de conforto, do nosso cantinho de conforto. Não, deixa que os outros façam, deixa eu quietinho aqui. Não, pastor, eu gosto só de ir na igreja, deixa eu quieto aqui, não mexe comigo não. Não foi para isso que Deus te chamou. Deus não te chamou para vir na igreja. Deus te chamou para vir na igreja? Aí domingo que vem fala, não vou na igreja, o pastor falou que Deus não chamou para vir na igreja. Aí vocês não entenderam nada mesmo da mensagem.
Não, Deus não nos chamou para vir à igreja. Deus nos chamou para sermos igreja. Deus nos chamou para sermos igreja. Deus nos chamou, agora vocês que são minha igreja, meu povo escolhido, vocês são sacerdócio real. Agora vão e façam discípulos de todas as nações. Preguem, como eu já preguei alguns domingos antes. E ele prometeu, eu estarei com vocês até o final dos tempos. E de novo eu repito, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar até o dia de Cristo Jesus. Que nós possamos confiar naquele que é fiel, naquele que chamou, naquele que capacita, naquele que faz todas as coisas por nós e para nós. Amém? Amém. Vamos orar. Vamos ficar em pé? Senhor Deus e Pai, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor e pedimos perdão. Eu peço perdão por mim, peço perdão pela igreja, pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, porque muitas vezes somos negligentes quanto ao Teu chamado nas nossas vidas, Senhor. Perdoa o Teu povo, Senhor, eu te peço. Gera em nós um espírito, Senhor Deus, de sabedoria, gera em nós um espírito de ousadia, para que possamos sair da nossa zona de conforto e dar um passo de fé, para que possamos obedecer fielmente ao chamado que o Senhor tem para nós, ó Pai. Capacita, Senhor Deus, a cada um de nós, de acordo com o chamado para cada um de nós que o Senhor já tem, o Senhor já preparou de antemão, segundo diz a Tua palavra. Capacita os Teus servos, as Tuas servas, ó Pai. Onde quer que estivermos, capacita-nos nos nossos lares, capacita-nos no trabalho, nas ruas, no ônibus, no metrô, em qualquer lugar que estivermos. Que a nossa vida cante ao Senhor, como nós cantamos aqui hoje. Que nós possamos declarar que nós queremos que a Sua glória seja vista em nossas vidas. Mas não como aquela glória encoberta, mas a glória que nos foi revelada através do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor se revelou a nós de maneira extraordinária, graciosa e amorosa. Que possamos devolver ao Senhor, que possamos ser mordomos daquilo que o Senhor nos confiou, que possamos cuidar da nossa família, das nossas esposas, dos nossos maridos, dos nossos filhos, porque o Senhor nos confiou eles. Mas não somente isso, que possamos cuidar dos ministérios, do chamado que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Capacita, Senhor, os Teus servos. Que possamos, em nome de Jesus, sermos obedientes e não negligentes. Que possamos, em nome de Jesus, sermos considerados justos diante do Senhor, porque somos obedientes e servimos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Capacita a Tua igreja, eu te peço, a cada um de nós. Eu quero fazer uma oração especial em favor dos homens dessa igreja, Senhor. Senhor, que toda preguiça espiritual, que todo sentimento de incapacidade caia por terra em nome de Jesus. Senhor, que haja um despertamento espiritual na vida de cada homem, não só dessa igreja, mas daqueles que estão nos assistindo online, os que vierem a assistir essa mensagem depois. Eu oro por todos esses, que eu não sei quem são, mas o Senhor sabe. Senhor, que nós possamos olhar para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, que possamos nos afastar de tudo aquilo que nos envolve, tudo aquilo que nos atrapalha, de termos um verdadeiro relacionamento contigo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que possamos ser homens que glorificam ao Senhor. Não porque nós somos bons, mas porque o Senhor é bom. E o Senhor trabalha nas nossas vidas. Que possamos ser homens, ó Pai, que são obedientes ao Teu chamado, que são mordomos daquilo que o Senhor nos confiou, que são atletas que jogam segundo as regras que o Senhor colocou para nós, como vimos na semana passada. Que são como soldados, preparados para a guerra, preparados para defender aqueles que nós amamos e aquilo que nós amamos, que é o Teu Evangelho, Senhor Jesus. Que possamos ser verdadeiros semeadores, que possamos semear a Tua palavra, semear o amor que vem do Senhor Jesus para a salvação de muitos.
mas que também possamos confiar que nós semeamos, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Capacite-nos, eu te peço. Em nome santo do Senhor Jesus. Amém.